Olá, muito boa tarde, família goianiense. Iniciando a nossa semana, eu quero desejar uma semana com muita luz e que tudo corra bem. Bom êxito para você no seu trabalho. Bom, nosso tema de hoje é um tema de extrema importância, que vamos falar sobre o programa Goiânia Sempre Rosa, que é inédito no Centro-Oeste e o primeiro modelo inserido no Brasil. Bom, a nossa convidada de hoje, ela é a doutora Rosemar Macedo. E o currículo dela é muito vasto, hein? Vou ler aqui porque realmente ela está aqui para falar com propriedade, porque ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Patologia Tropical e Saúde Pública, possui doutorado em Ciências da Saúde pela UFG, é especialista em Ginecologia e Obstetrícia e Mastologia. É professora associada na UFG e coordenadora da residência médica em mastologia do Hospital das Clínicas. Atua na área de mastologia em ênfase em pesquisa clínica e acadêmica em câncer de mama. Doutora Rosemar Macedo, muito bem-vinda e uma boa tarde. Como vai a senhora? Boa tarde, dona Thelma. É um prazer estar aqui com a senhora e falando com a cidade de Goiânia, né? Como a senhora disse, que eles tenham realmente uma boa semana, né? Muito obrigada. Bom, eu quero que vocês nos acompanhem. Envie através das redes sociais, do Instagram, do seu WhatsApp, sobre esta live. Nós estamos aqui na live da Prefeitura Digital. Como todas as segundas-feiras, nós temos um encontro aí com você, mesmo à distância. Eu quero agradecer a dona de casa, que neste momento, doutora, muitas das vezes ela está lá na cozinha, terminando o almoço para servir os seus familiares, mas ela tira o tempo para estar buscando informações. E nós estamos aqui nesta live exatamente para isso, querendo levar informação aonde você está. Eu quero agradecer a todos pela atenção, pelo carinho. Então, continue aí ligadinho. Olha, tem muitas perguntas para ser já respondidas que as pessoas já nos enviaram. Mas também vamos abrir o espaço para que vocês possam estar enviando as suas perguntas, tirando as suas dúvidas. E eu digo, vai ser um bate-papo muito bom para todos nós. Doutora, vamos falar já com respeito de uma pergunta. Doutora Rosemar, para todo mundo compreender o nome da campanha, pode nos explicar o porquê de Goiânia Sempre Rosa? Dona Thelma, existe uma preocupação em se concentrar a atenção no câncer de mama como se fosse uma doença que ficasse restrita a esse mês, né? Porque realmente o Outubro Rosa foi uma marca, é um movimento que começou nos Estados Unidos e ganhou dimensão mundial e marcou mesmo o mês de outubro, como sendo um mês de conscientização e de preocupação com o câncer de mama. Mas existe uma percepção hoje na cidade de Goiânia que é importante que isso se estenda ao longo do ano, né? Que então todos os meses sejam rosa, sejam meses de preocupação com câncer de mama. Daí o nome Goiânia Sempre Rosa. E é bem verdade, né? O câncer não escolhe dia, nem hora, nem mês e nem ano. É todos os dias, né? A senhora que está aí ao longo dos anos, a senhora vai até mesmo falar o que a senhora tem visto diariamente. Bom, nós estamos na nossa live Prefeitura Digital, através do Facebook, Instagram e YouTube. Eu quero que vocês realmente tirem todo o tempo agora para convidar amigos, familiares, porque, olha, a live de hoje é de suma importância. Vamos muito bater aqui. Eu não posso deixar de agradecer também que hoje é dia 18, é o Dia dos Médicos. Doutora Rosemar, a senhora como médica, eu quero já estender os meus agradecimentos a todos os profissionais médicos que realmente durante todo o tempo, não é só em pandemia, cada um que escolheu a sua profissão em salvar vidas, que no caso são os médicos, são realmente pessoas que merecem o nosso apreço, o nosso carinho, mas muito mais ainda agora pelo trabalho prestado em meio à pandemia, porque eles se dispuseram a vida deles, colocando em risco, né, doutora? Não foi bem assim? Isso, e muitos perderam a vida no enfrentamento à pandemia, né, dona Thelma? Então, realmente, eu acho que é um dia diferente, né? Não só para parabenizar todos os médicos do mundo inteiro, né? E de uma forma especial, com certeza, os goianos, os médicos goianos que perderam a sua vida no enfrentamento da pandemia. Eu quero dizer a todos os médicos que Deus continue te abençoando. Todas as vezes que você sair para o seu trabalho, o seu labor, que é de salvar vidas, que Deus possa conduzir os seus pensamentos e te abençoar em
tudo que você fizer, nas suas decisões tomadas, no centro cirúrgico, quando tiver que ler um diagnóstico, que Deus continue te abençoando. Do povo, se não existisse médicos ali, socorristas, aqueles que muitas das vezes trabalham incansavelmente porque ama o que faz, a sua profissão, que é de salvar vidas. Então, fica aqui o meu muito obrigada, feliz Dia dos Médicos, mas também, conforme a senhora falou, muitos perderam a sua vida em meio à pandemia. Eu quero dizer aos familiares que Deus console e conforte os corações de todos, que Deus seja bem presente dentro de você aí, te abraçando, porque hoje provavelmente vai ser um dia para muitos de tristeza, né? Mas que Deus continue te abençoando. Vamos de perguntas, doutora. Doutora Rosemar, sendo um programa de governo inédito em Goiânia, qual o principal objetivo ou foco deste programa? Dona Thelma, primeiro eu gostaria de chamar a atenção que esse programa ele começou, na verdade, como um projeto, né? Dentro da Universidade Federal de Goiás, nós trabalhamos com rastreamento de câncer de mama já há alguns anos, então começou como um projeto. E por um longo período, nós tentamos que esse projeto se convertesse em um programa de governo, tivesse uma percepção saindo dos muros da universidade e se estendendo à população. E realmente isso foi ouvido, até numa conversa informal que nós tivemos, né, dona Thelma, a senhora visitando o Hospital das Clínicas, nos ouviu e realmente, com uma serenidade impressionante, em 3 semanas, foi convertido em um programa de governo. Então, realmente a ideia é que a gente possa sair daquilo que antes era idealizado como uma pesquisa, na verdade, e converter isso a uma situação diferente para a população, para que a gente possa tentar mudar a realidade do câncer de mama na nossa cidade. Mudar como? Permitindo que o diagnóstico precoce aconteça, porque sabendo que uma paciente tendo um diagnóstico precoce, nós sabemos que a chance de curabilidade aumenta consideravelmente. Realmente, doutora Rosemar, é uma importante ação da Prefeitura de Goiânia, né? Realmente, em parceria também com a Secretaria da Saúde, na pessoa do secretário doutor Duval, e conscientizar realmente, né? Todo ano, em todo tempo, principalmente o diagnóstico de forma precoce, né? Conforme a senhora sempre fala, enfatiza muito que o câncer, quando é descoberto tudo no início, tem cura, não é? Basta ter a agilidade, né, do tratamento, enfim. Bom, vamos de perguntas. Então, doutora, algumas pessoas acham o contrário, mas é certo dizer que o câncer de mama tem cura sim? Que foi aquilo, eu quero que a senhora responda, por favor. O câncer de mama é uma doença curável. A questão realmente é o momento em que a doença é descoberta, né? Infelizmente, nós ainda temos uma alta taxa de mortalidade por câncer de mama em decorrência desse atraso que acontece não só no diagnóstico, mas em toda a trajetória que essa paciente tem até ela conseguir iniciar o tratamento. Então, é importante que essa paciente tenha acesso ao diagnóstico, principalmente através da mamografia e posteriormente com relação à biópsia, e que tenha celeridade, no sentido de que essa paciente comece a tratar. Porque nós sabemos que quando nós postergamos o tratamento da doença, você diminui a chance de curabilidade. Então, era uma doença curável. Entretanto, é importante que a gente possa ter esse diagnóstico de uma forma precoce. Daí a importância de um programa como esse e realmente ressaltar a importância do Dr. Duval e toda a Secretaria Municipal de Saúde, que abriu realmente as portas da Secretaria, nos ouvindo, permitindo com que a gente, com a experiência acadêmica que nós temos, pudéssemos discutir, nos posicionar. E eu acredito que isso tem tudo para dar certo. Unir o conhecimento que a gente tem da universidade com a gestão política, com o secretário que acredita no que nós estamos dizendo, eu acredito que tem tudo para dar certo. Então vai tudo dar certo. Bom, de repente você está entrando agora na live da Prefeitura Digital e você pergunta, o que é que está acontecendo? Qual é o tema de hoje? Bom, é realmente falar sobre a prevenção e diagnóstico do câncer de mama. E vamos estando falando do programa Goiânia Sempre Rosa. Bom, já está aberto aí, produção, para que as pessoas possam estar enviando suas perguntas, tirando as suas dúvidas? Então não perca tempo, envie suas perguntas para que você possa estar tirando as suas dúvidas. Quero dizer que estamos aqui sem máscaras, mas higienizamos as mãos, mantendo a distância
e realmente todas as segundas-feiras eu sempre falo a importância, porque o Covid ainda não acabou. Ainda que já estejamos imunizados, devemos manter sim a distância, o uso da máscara e a higienização das mãos. É importante seguir os protocolos de biossegurança. Doutora, bom, agora vamos no comentário nas redes sociais. É da Cássia. A Cássia Spirandelli comentou: de janeiro a janeiro, laço rosa. A Gabriela, parabéns. Ah, não, isso aqui não é pergunta, viu? Produção, quando for assim, vocês coloquem, não como pergunta, por favor, tá? A Cássia comentou que de janeiro a janeiro, laço rosa. A Gabriela está parabenizando a senhora. E a Cristiane também, desejando para todos nós bom sucesso. Meu muito obrigada, sabe, a Cássia? Muito obrigada a Gabriela, muito obrigada a Cristiane. Olha, você estando aí do outro lado, desejando boa sorte, pode estar certo que nós estamos podendo contar com o povo goianiense positivamente, acreditando no programa, acreditando nos anos das pesquisas que vocês médicos ali dedicaram, porque acredito que realmente tem solução para todas as coisas. Agora, doutora Rosemar, vamos a uma pergunta. Pode explicar para quem talvez não saiba a importância de uma atenção primária ao câncer de mama? Perguntas nas redes sociais é da Beatriz. É verdade ou mito que os metais dos desodorantes spray causam câncer de mama? É mito, não é verdade. O desodorante não causa câncer de mama de forma alguma. Com relação à atenção primária, nós sabemos que a paciente do programa do paciente do SUS, do Sistema Único de Saúde, ela tem como porta de entrada no sistema a atenção primária. Então, é de fundamental importância que esse grupo que está na atenção primária tenha um conhecimento, uma capacitação, uma atualização com relação a câncer de mama. Por exemplo, como que um agente comunitário pode exercer uma excelente função? E eu acredito que é um profissional que possa mudar muito, que pode mudar muito a realidade do câncer de mama. Porque esse profissional ele tem a capacidade de ir à casa da paciente, falar a linguagem da paciente e convencer essa paciente do quanto é importante ela ter ações que possam reduzir a chance de câncer de mama, como atividade física, uma alimentação saudável e também da importância da mamografia. Então, o agente comunitário que está na atenção primária tem um papel fundamental trazendo essa paciente para o rastreamento, para a mamografia. E dentro das unidades de saúde, o médico e a enfermeira, um papel com certeza extremamente relevante, tanto na solicitação de exames, quanto no esclarecimento da importância da realização da mamografia. Então, uma atenção primária estruturada, organizada, é a porta de entrada para que a gente tenha sucesso em um programa como esse. E esse é o start, essa é a fase 1 do programa, né, dona Thelma? É fazermos uma capacitação na atenção primária, do agente comunitário, do médico e da enfermeira, para que eles entendam, na verdade, a importância desse projeto e tenham as suas dúvidas resolvidas, solucionadas, caso eles tenham, a respeito do câncer de mama. Muito obrigada. Sabemos dos benefícios de pensar, falar e diagnosticar o câncer de mama durante o ano inteiro. Por outro lado, quais são os desafios, doutora? São vários, na verdade, são vários, né? E com certeza um que tem muito impacto é toda a burocracia que existe para que a paciente consiga caminhar pelo Sistema Único de Saúde. Então, a gente percebe que a paciente já tem um receio, um medo com relação ao diagnóstico. E uma vez que ela comece a encontrar entraves, dificuldades no processo, ou seja, ela não consegue marcar uma consulta, ou ela não consegue marcar uma mamografia, ou com uma mamografia alterada ela não consegue marcar a sua biópsia, ou já com a biópsia em mão ela não consegue iniciar o tratamento, a gente percebe que tudo isso representa um entrave que vai ter um impacto e há muitas vezes até uma descrença que essa paciente tem no Sistema Único de Saúde. Então ela já tem o medo, ela encontra dificuldades e isso se soma, fazendo com que essa paciente cada vez mais se distancie, deixe de procurar o sistema porque ela desacredita que o sistema funcione. E é exatamente isso que esse programa tem como um dos objetivos maiores. Fazer com que a paciente tenha uma fluidez no processo, que ela consiga entrar
que ela consiga ter a sua mamografia solicitada, que ela consiga ter a sua biópsia realizada, se for o caso, que ela consiga iniciar o tratamento. Então, desburocratizando, informando, a gente acredita que a gente consegue solucionar boa parte dos problemas que existem hoje no rastreamento, diagnóstico e tratamento do câncer de mama. É um desafio fácil? Não é, dona Thelma. E nós sabemos, eu acho que existe uma consciência da Secretaria Municipal de Saúde, de toda a gestão, de toda a população, de todos os profissionais que estão ali, que é um grande desafio. E não é diferente para a senhora, não é diferente para o prefeito saber que isso é um desafio. Nós não vamos resolver esse problema de uma hora para outra. Mas, com certeza, é um passo que a gente tenta há muitos anos, né? Como pesquisadora há 20 anos, a gente tenta implantar algo parecido com isso. E agora, realmente, eu acredito que a gente vai conseguir fazer o diferencial. Não é da noite para o dia, mas nós, com certeza, conseguiríamos fazer o diferencial, se Deus quiser. É isso aí, conforme a senhora falou. Estamos dando os passos. E vai dar tudo certo. Agora a pergunta vem das redes sociais da Juliana Gomes. Juliana, muito obrigada, viu? Porque eu tenho certeza que a sua pergunta pode esclarecer as dúvidas de muitas pessoas que estão nos acompanhando. Ela diz o seguinte: tenho diversos casos de câncer de mama na família. Meu marido me pediu para retirar minha mama e colocar silicone para evitar que eu seja mais um no caso. Qual a sua opinião, doutora? Devo ou não retirar? A pergunta foi com relação à mastectomia profilática, né, que é a retirada do tecido mamário e a colocação de prótese numa paciente que tem histórico familiar de câncer de mama. Isso é possível? É sim, é possível, mas a gente tem critérios para realizar isso. Quais são esses critérios? É identificar que essa mulher tenha uma predisposição genética para o desenvolvimento do câncer de mama. Então, colhe-se saliva ou sangue do paciente, identifica-se uma alteração genética, uma predisposição genética, como se fosse uma marquinha que essa pessoa tem, que mostra que ela tem um risco muito elevado para o desenvolvimento de câncer de mama. E aí, então, tem-se a indicação desse procedimento. Mas existem critérios para isso. A gente não faz mastectomia profilática só porque a pessoa deseja realizar. Tem que procurar, sim, um especialista, um geneticista, um mastologista, ser informada com relação a isso e, posteriormente, identificando-se essa predisposição genética, aí sim, nós indicamos a mastectomia profilática com inserção de prótese de silicone. Aí, Juliana, a sua pergunta aí, hein? Bem esclarecedora. Bom, eu não poderia de agradecer a todos os internautas que não saíram da live, porque viram que nós saímos por causa da falta de energia, mas vocês permaneceram. Meu muito obrigada. Nós estamos na live Prefeitura Digital. Bom, a Ludmila agora, Amorim, ela que é servidora da saúde, ela quer saber como vai ser a capacitação dos profissionais para a rede de atenção primária e secundária. Como eu falei, vai ter a nossa preocupação com a atenção primária, ela é real, porque é a porta de entrada. A sugestão da Secretaria, do Dr. Durval e de todo o corpo gestor da Secretaria é que isso aconteça respeitando a distribuição da cidade. A cidade ela é dividida em distritos, né? Então nós vamos começar por uma região definida pela Secretaria, com momentos específicos para capacitação, um momento para o agente comunitário, um momento específico para a população médica, um momento específico para a enfermagem. E terminando essa capacitação num determinado distrito, nós rodamos a cidade fazendo os outros distritos. É assim que vai acontecer. Muito bem, doutora. Agora vem comentários, mas realmente parabenizando, elogiando. A Alessandra Borges diz assim: parabéns pela iniciativa. A Beatriz Rocha diz assim: neste mês espero que eu faça exame. Ela tá realmente esperando, mas não é só nesse mês não, viu, Beatriz? Se há realmente já o tempo, também a doutora vai falar aqui, porque tem que ter a partir de certa idade, né, doutora? A pessoa tem que fazer anualmente. Logo, logo, a Beatriz, você vai saber. Mas se você já está dentro da sua idade ou no tempo de fazer o seu exame, é bom você procurar. E ela diz assim: vai dar tudo certo. E de fato, pensa positivo que tudo vai correr ao seu favor. A Carol Cacheta, ela diz assim: com certeza o diagnóstico e tratamento precoce salvam vidas. E de fato, né, Carol, você é exemplo disso, você que passou e enfrentou, e hoje você está aí falando dos seus desafios que você superou, e hoje você realmente está mostrando para as pessoas que existe sim a cura, desde quando haja o diagnóstico precoce e o tratamento. Bom, a Regina Pierre pergunta na live do Facebook da Prefeitura: como funciona e o que é a fase 1 do programa?
respeito dos fluxos e protocolos. Na verdade, a fase 1 é essa fase de capacitação. É a fase onde nós vamos repassar informação para os profissionais que estão na atenção primária. A fase 2 é a fase de estruturação dos centros de biópsia. Hoje, dona Thelma, nós temos um local só onde é realizado biópsia por agulha grossa em Goiânia, que é o momento onde o diagnóstico é feito. Nós teremos mais 3, então nós teremos 4 pontos a mais para que essa paciente tenha acesso à biópsia. Seria a fase 2. A fase 3 é permitir com que esse paciente ganhe tempo e chegue ao tratamento em tempo hábil. Ou seja, tendo o diagnóstico realizado na fase 2, esse paciente será identificado pela própria Secretaria Municipal de Saúde e já terá a sua consulta marcada em um serviço terciário, ou seja, onde ele é tratado. E dessa forma, com a fase 1, que é a de capacitação, a 2, que é a de realização de biópsia, e a 3, que é o encaminhamento para esse paciente no centro terciário, nós criamos a linha rosa. Isso é o que nós chamamos de linha rosa. Essa linha, além dela permitir com que o paciente ganhe tempo, não perca tempo nesse processo, desde o diagnóstico até o início do tratamento, ela permite também uma conexão entre esses 3 setores. Porque a gente sabe que a saúde ela é dividida em atenção primária, secundária e terciária. Primária, quem é? Quem está na ponta, o profissional que está no posto de saúde. Secundária, onde será realizada a biópsia. Terciária, onde o paciente é tratado. Essa é a linha rosa e é muito importante que esses 3 pontos de atenção comuniquem, conversem. Então, a linha rosa permitirá a que esse paciente ande com mais celeridade nesse processo e também que exista uma comunicação entre o serviço primário, secundário e terciário. Tem que estar conectados. Bom, a Adriana Silva pergunta, homem também pode ter câncer de mama? Pode sim, numa proporção muito menor, 100 vezes, a frequência é 100 vezes menor do que na mulher, mas o homem também pode ter câncer de mama. E aí, linkando a pergunta da Juliana, quando um homem tem câncer de mama, existe uma chance maior que essa família tenha uma predisposição genética para o desenvolvimento de câncer. E o homem tem que estar atento às mesmas coisas que a mulher tem que ter. Como que o câncer pode se manifestar? Mudança na coloração da pele, pele espessada. Peraí, doutora? Anote aí, viu? É muito importante essas respostas muito básicas que as pessoas têm que estar atentas, né, doutora? Porque às vezes a pessoa ela só acha que só fazendo a palpação já é o suficiente. Então, olha, fica atento o que a doutora vai falar. Por favor, doutora. Porque muitas vezes as pessoas têm a impressão, dona Thelma, que o câncer de mama se manifesta só como um nódulo. Realmente o nódulo é a forma mais frequente do câncer de mama se manifestar. Mas ele pode se manifestar como uma pele mais espessada, mais grossa, uma pele da mama ou da areola avermelhada, uma ferida, como se fosse uma casquinha que forma no bico do peito, essa casquinha sai, daqui a pouco forma-se uma nova casquinha. Uma área, uma região na pele em que a pele fica estufada, como se tivesse alguma coisa empurrando a pele para fora do tecido mamário, uma região formando uma covinha, como se fosse uma celulite na mama. Todas essas são formas de manifestação do câncer de mama e que pode acontecer tanto no homem quanto na mulher. Então, se você perceber alguma alteração assim, procure assistência. E uma outra é a saída de secreção do bico do peito. Se você perceber que está saindo líquido do bico do peito espontaneamente, sem você apertar, principalmente se esse líquido for transparente ou com sangue, fique atento. Então, o câncer de mama tem essas várias formas de manifestação. Ou pode não ter nenhuma, né, dona Thelma? É a importância da mamografia, porque a mamografia vai conseguir ver a lesão antes que ela se manifeste, né? Então, isso que eu falei é quando o câncer já está aparecendo no tecido mamário. O ideal é que a gente descubra antes que isso aconteça. Como isso é possível? Com a mamografia. Quando? A partir dos 40 anos, anualmente. Muito obrigada. Agora vamos de intervalo. Olha, não saia daí, hein? Só um intervalo. Outubro começou e nada melhor do que falarmos da conscientização do Outubro Rosa, que é um movimento
Internacional contra o Câncer de Mama. É um movimento onde nós não devemos nunca nos esquecermos, não só no mês de outubro, mas durante o ano todo. E eu venho contar uma novidade para vocês. A Prefeitura de Goiânia e a Secretaria Municipal de Saúde irá proporcionar o maior acesso aos exames diagnósticos contra o câncer de mama, tendo acesso o ano inteiro, não só no mês de outubro. E eu com certeza apoio esse programa. Goiânia sempre rosa. Estamos no mês de outubro e nada melhor que aproveitar essa data para a gente falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa, que é um movimento internacional de conscientização ao tratamento e diagnóstico do câncer de mama, que infelizmente é o tipo de câncer que mais acomete mulheres no Brasil e no mundo. Esse movimento ele acontece para que a gente se lembre da importância de realização do autoexame, da realização de mamografia pelas mulheres acima de 50 anos, enfim, para que a gente se lembre da importância desses atos de prevenção. E foi pensando nisso que a Prefeitura de Goiânia, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, desenvolveu o programa Goiânia Sempre Rosa, com o intuito de proporcionar maior acesso aos serviços de tratamento e diagnóstico do câncer de mama, além de proporcionar apoio integral o ano inteiro para essas mulheres. Eu apoio esse programa, espero que ele traga muitos benefícios para a população e que você, mulher que está vendo esse vídeo, se lembre de realizar esses atos preventivos. Já que estamos no mês de outubro, nada melhor do que falarmos sobre a conscientização do Outubro Rosa, que é um movimento internacional de conscientização ao tratamento precoce contra o câncer de mama, celebrado anualmente. O histórico familiar, maus hábitos de vida e a longa exposição a hormônios femininos podem aumentar as chances do tumor. Conhecer o próprio corpo é importante e fundamental. É preciso conscientizar e alertar a todas nós mulheres sobre a importância de evitar a doença com a prevenção do diagnóstico precoce. E aproveito para contar uma novidade para vocês, que é o programa Goiânia Sempre Rosa, uma parceria da Prefeitura de Goiânia e da Secretaria Municipal de Saúde, que irá proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento, oferecendo apoio integral durante todo o ano, não se limitando apenas ao mês de outubro. E eu, claro, apoio esse programa. Goiânia Sempre Rosa. Olá! Muito bom estar de volta aqui na nossa live Prefeitura Digital. Bom, em um intervalo eu quero agradecer a todas as apoiadoras, porque realmente estamos falando de algo, não é só para mulheres não, né, doutora? Para toda a família goianiense, porque é muito fundamental a importância a família estar inteirada do assunto, porque no caso, se surgir, infelizmente, um diagnóstico, a família vai estar ali, né, juntos, lutando e certamente chegando à conquista e à vitória. Vou de pergunta, doutora. A Larissa Rosa, ela pergunta, quem toma anticoncepcional tem mais chances de ter câncer de mama? Alguns fatores aumentam a frequência para câncer de mama, né? E é importante que a gente esteja realmente atento a isso. Então, se a gente sabe que alguns fatores aumentam a frequência, o câncer é evitável, porque se eu evito isso que aumenta meu risco, eu diminuo a chance de desenvolvimento de câncer de mama. Por exemplo, controle do peso. A obesidade é sabidamente um fator de risco para câncer de mama. O alcoolismo, a alta ingestão de álcool também é um fator de risco para câncer de mama. O sedentarismo, aquela pessoa que não pratica atividade física, é um fator de risco para câncer de mama. O uso de hormônio de uma forma não orientada, né? Algumas pessoas têm o hábito de pegar uma receita com alguém, ou alguém está tomando alguma reposição hormonal e eu acredito que aquilo funciona para mim, por favor, não faça isso. É importante que você procure seu ginecologista, converse, veja se aquela é a medicação adequada, por quanto tempo você vai utilizar. Com relação ao anticoncepcional, o anticoncepcional pode aumentar a frequência de câncer de mama, mas de uma forma muito pequena, quando essa mulher começa a usar anticoncepcional muito precocemente e utiliza por um período de 10 anos, de mais de 10 anos. Mas é importante que a gente entenda que a contracepção ela é muito importante, né? Uma gravidez na adolescência é um momento que muitas vezes impede com que essa pessoa tenha uma vida pela frente. Então é importante a gente ponderar, por que não fazermos todos os outros cuidados? Eu faço atividade física, eu mantenho uma alimentação saudável, eu evito o uso do álcool de uma forma excessiva e uso o anticoncepcional. Eu falo que é como se fosse um cabo de guerra, né? Se tem alguma coisa puxando negativamente, mas eu tomo todos os outros cuidados e vou conseguir ficar numa situação ainda de segurança. A doutora, como professora, ensina assim, de forma tão simples,
e fácil de entender. Obrigada, viu, doutora? A Lorena Souza, ela pergunta, tem dia certo para fazer o autoexame? Excelente pergunta, tem sim. O ideal é que a gente faça mais ou menos uns 7 dias depois que a gente menstrua, porque na menstruação, os dias que antecedem, os primeiros dias após a menstruação, a mama fica muito inchada. E muitas vezes, quando a gente vai palpar, a gente tem dúvida se aquilo que nós estamos palpando é nódulo ou é o tecido mamário, porque o tecido mamário ele é granulado, ele tem umas bolinhas, então algumas vezes, se a gente palpa a mama nesse período, pode criar dúvida. Então, o ideal é que você faça o autoexame mais ou menos 7 dias depois que você menstruou. E para aquela mulher que não menstrua mais, que está na menopausa, ela escolhe um dia do mês para a realização do autoexame. Lembrando, dona Thelma, que o autoexame para a mulher acima de 40 anos, ele não funciona sozinho, tá? Então é importante que ela faça o autoexame, mas após os 40 anos nós precisamos também da mamografia anualmente. Muito obrigada. A Jéssica Dias, ela pergunta, se eu fizer o autoexame e não encontrar nada, mesmo assim é preciso eu fazer a mamografia? Sim, é preciso. Porque a lesão numa fase muito inicial, quando é muito pequenininha, a gente não consegue perceber com os nossos dedos, né? Nem você, nem o médico que vai te examinar, né? Então, faça sim o autoexame, vá ao médico uma vez por ano, faça a sua mamografia na faixa etária que é preconizada. Aí a importância, na verdade, de estarmos atentos à faixa etária, a partir dos 40 anos, todos os anos. A exceção, dona Thelma, é quando eu tenho um risco muito grande de desenvolvimento de câncer de mama. Então, naquelas famílias onde eu tenho pessoas com câncer de mama muito jovem, ou que eu tenho câncer de ovário, muitas pessoas com câncer de mama abaixo de 50 anos, ou câncer de ovário, algumas vezes nós temos que antecipar a data de início da mamografia. Mas para a população, de uma forma geral, a partir dos 40 anos anualmente. É isso aí. A Poliana Souza, ela pergunta, a radiação da mamografia aumenta o risco de câncer? A dose de radiação que nós utilizamos numa mamografia é muito pequena. E aí a importância, na verdade, de que exista um controle desses mamógrafos. Existe um programa chamado Programa Nacional de Qualidade Mamográfica e uma das preocupações desse programa é exatamente o controle da dose de radiação que é utilizada em um mamógrafo. Então, hoje existe, na verdade, um olhar muito atento, até da Sociedade Brasileira de Mastologia, no sentido de que esse programa comece a ter um olhar cada vez mais atento e até uma supervisão maior com relação aos mamógrafos para que se utilize a dose certa. Mas é uma dose pequena e, com certeza, o benefício da mamografia suplanta em muito o risco quando a gente fala de câncer de mama. Bom, vamos de mais perguntas. Eu quero aproveitar a Prefeitura, esta live, Prefeitura Digital, e dizer que todas as segundas temos um encontro marcado. A Edmar Silva pergunta, a reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama? A senhora até falou com respeito, né, que devemos ter o cuidado. A senhora pode até reforçar, então, respondendo a Edinamar, o nome dela, Edinamar. Edinamar, a reposição hormonal tem benefícios, né? Existem benefícios para a reposição hormonal, mas o que a gente sabe é que temos que iniciar a reposição hormonal no momento adequado, na dose correta e pelo menor tempo possível. Então é muito importante que você consulte o seu ginecologista para você saber se você está no momento de começar, qual dose que deve ser usada, que hoje as doses preconizadas são as menores possíveis e que a gente tente utilizar pelo menor tempo possível. Em mastologia, a gente pede para que o paciente não extrapole 5 anos usando reposição hormonal. Entretanto, nós sabemos que em algumas situações a paciente mantém os sintomas da menopausa mesmo após 5 anos. Então, não é que é proibitivo se usar a reposição hormonal, mas ela tem que estar conversando com o seu ginecologista e tem que estar discutindo se ela vai ou não manter essa medicação por mais tempo. Agora, uma questão, dona Thelma, muitas vezes as pessoas têm medo da reposição hormonal, mas não fazem os outros, não se cuidam, mantêm peso excessivo, não fazem atividade física. Então, do que adianta? Eu não vou usar hormônio, mas eu estou me expondo aos outros riscos. A obesidade é um fator de risco maior do que a reposição hormonal. Então é importante que você se cuide, porque se você puder precisar de usar hormônio, é a mesma coisa do anticoncepcional, é um cabo de guerra, né? Talvez eu estou utilizando uma medicação que aumenta meu risco, mas eu faço todas as outras ações que são protetoras e assim eu vou ficar numa situação confortável. Converse com o seu ginecologista e é importante que você faça e não suspenda a reposição hormonal sem uma orientação. Muito obrigada.
Agora vem um elogio do seu Jerônimo. Parabéns para toda a equipe, organizadora e participantes. Obrigada, viu, pelo elogio, seu Jerônimo. Realmente aqui é uma produção que empenha muito no trabalho e realmente todas as segundas-feiras estamos aqui para levar informação aonde você está. A Maria José, ela pergunta, com menos de 35 anos pode ter câncer de mama? Sim, podemos. Nós fizemos uma pesquisa em Goiânia com uma preocupação até de saber se teria ou não ocorrido um aumento na frequência de câncer de mama depois do trágico acidente do Césio, né? Se o Césio teria provocado um aumento na frequência de câncer de mama, nós descobrimos que houve um aumento na frequência de câncer de mama, mas isso não foi com relação ao Césio, né? O Césio não teve impacto no aumento na frequência de câncer de mama. E nós identificamos sim câncer de mama mesmo em pacientes jovens. Isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Tem tido sim um aumento na frequência de câncer de mama em todas as faixas etárias e também na população jovem. Aí, nessa população, pacientes mais jovens, abaixo principalmente de 50 anos, abaixo de 40 ou abaixo de 30, tem uma preocupação maior se essa família não tem uma predisposição familiar. Então, as pacientes que têm uma predisposição genética para desenvolvimento de câncer de mama, elas realmente tendem a ter câncer de mama numa idade mais precoce. Por isso que eu falei, se a sua família tem gente que tem câncer em idade muito jovem, ou câncer de ovário, é importante que você fique atento e procure um profissional para saber se na sua família não existe uma predisposição genética para o desenvolvimento do câncer de mama. Doutora Rosemar, a senhora está agora respondendo a Ana Lídia. Ela acaba de perguntar, o câncer de mama pode ser hereditário? Porque realmente às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu vou morrer de câncer porque a minha avó morreu. E não é bem assim, né, doutora? 10% das pessoas que têm câncer de mama têm um câncer herdado, somente 10%. 90% das pessoas que desenvolvem câncer de mama não têm relação familiar. Então a gente pode perceber o quanto o nosso estilo de vida impacta no aumento na frequência do câncer de mama. Somente 10% tem relação com hereditariedade. Bom, produção, mais perguntas? Mais perguntas, produção? Como é que está o nosso tempo aqui? Como é que está o nosso tempo? Que isso? 5 minutos? Sério? Bom, os 5 minutos voam aqui, né? Para um tema, um assunto que realmente é vasto. Doutora, falando com respeito de câncer de mama, a gente sabe que hoje muitas pessoas ainda têm aquele medo, né? De ir o médico só em pensar, não, se ele passar uma mamografia, eu vou sentir dor. Eu quero que a senhora explique para os internautas que estão aí do outro lado, porque às vezes a mulher, ela tem a resistência pelo fato que ela acha que a dor é muito grande em fazer a mamografia. Por favor, doutora. Existe sim um desconforto com relação à mamografia, a gente sabe que sim. Algumas mulheres sentem um desconforto maior, outro menor, mas o exame ele tem uma duração ele é curto, é um exame muito curto, né? O desconforto da mamografia, ele com certeza é justificado em decorrência da chance que você está tendo de ter um diagnóstico precoce. E mais uma vez falando que se eu conseguir descobrir essa doença numa fase inicial que a mamografia consiga enxergar, eu posso evitar tratamentos que são agressivos, como por exemplo a quimioterapia. Então é importante que a mulher saiba que descobrindo a doença numa fase inicial, eu evito tratamentos agressivos, eu não preciso de fazer quimioterapia, por exemplo. Eu posso, o profissional médico ele pode instituir tratamentos que são muito mais simplistas, com muito menos efeito colateral e essa mulher ter a mesma chance de curabilidade, né? Então o desconforto com certeza ele se justifica, ele é um exame que pode para algumas mulheres ser mais doloroso do que para outras, mas ele se justifica em decorrência da sua relevância. Doutora, ao tempo, eu vou fazer só uma última perguntinha para a doutora. Doutora, agora a senhora que já está aí há uns anos, tratando de pessoas, teve algum caso que marca a senhora, que a senhora olhou para alguém e a senhora viu que ao examinar o diagnóstico e a senhora falou, caramba, com todas as possibilidades, todos os meus estudos, eu não posso fazer nada por ela porque já está muito tarde. E isso mexeu com a senhora? Poder fazer algo nós sempre podemos, mas o que entristece é essa paciente chegar num diagnóstico avançado. E eu saber que se essa paciente tivesse estado comigo há 1 ano, 6 meses atrás, eu poderia fazer muito mais, né? Então, com certeza, as pacientes que chegam em estadio avançado,
marcam muito, porque nós sabemos que nós temos o que fazer, mas poderíamos fazer muito mais se essa paciente tivesse tido acesso a um tempo anterior. Eu tenho mais uma pergunta, doutora. Eu tenho um projeto já há um tempo, quando eu comecei a iniciar a conhecer o hospital ali, que foi através do Cora, eu levava as almofadas do coração. E seria com respeito de amenizar a dor nas axilas devido à cirurgia que é feita. E eu não tinha dimensão o que as pessoas poderiam sentir pós a mastectomia, que é o inchaço no braço, é a dormência no braço e as dores. E às vezes a pessoa ela não tem a coragem de perguntar ao médico, quando ela faz a cirurgia, de perguntar: doutor, quais as sequelas que eu vou ter no meu braço? Eu quero que a senhora até mesmo tire as dúvidas dessa pessoa, às vezes, que está lá, ela fez a cirurgia, tem essas sequelas, mas ela não tem a coragem, ou não teve a coragem de perguntar. E a senhora, de repente, pode estar abrindo agora o entendimento de muitas pessoas. Realmente fica essa sequela do inchaço no braço, a pessoa não pegar mais peso, a dor, a dormência. Isso acontece quando eu faço o diagnóstico tardio, porque eu tenho que fazer uma cirurgia mais agressiva. Então, essas sequelas que ficam na axila e no braço, elas acontecem porque o tratamento teve que ser mais agressivo. Então, parece ser enfadonho ficar falando sempre de diagnóstico precoce, né? Mas é realmente assim, é desta forma, fazendo o diagnóstico precoce, que eu não vou ter essa sequela, seja de dormência no braço ou inchaço no braço, que acontece quando eu preciso de fazer um tratamento mais agressivo. Muito obrigada. Agora estamos chegando ao término da nossa live e dizer que a próxima live será com o prefeito Rogério Cruz, ele que vai estar aqui falando do balanço do mês de outubro. Bom, doutora, eu quero agradecer porque estar aqui batendo papo com a senhora foi muito bom para mim também e dizer o quanto eu estou grata pelo fato da senhora disponibilizar o seu tempo, de estar aqui levando a informação aonde a pessoa está lá do outro lado e ali ela pode tirar suas dúvidas e esclarecimentos. Eu quero dizer, doutora, meu muito obrigada. Eu desejo para a senhora uma semana extraordinária. Seja bem sucedido em tudo aquilo que a senhora fizer e as suas considerações, por favor. Dona Thelma, eu primeiro gostaria de agradecer porque a senhora é a madrinha desse projeto. A senhora ouviu que muita gente não teve essa capacidade ou essa sensibilidade de perceber a relevância de um projeto como esse. Então, obrigada. A senhora é a madrinha desse projeto. Obrigada à Secretaria Municipal de Saúde por entender a relevância. O prefeito Rogério Cruz por entender. E eu não poderia, seria injusto da minha parte, não agradecer a Cássia, a Luana e a Sinara, que são técnicas da Secretaria Municipal e estão sempre me abraçando e me ajudando, porque o que eu tenho é um conhecimento técnico, mas não o de gestão e de organização de um programa tão grande como esse. Obrigada a todas vocês e em nome de todas vocês, eu desejo que a gente possa crescer nesse projeto e realmente fazer uma Goiânia sempre rosa, se Deus quiser. Que coisa mais linda. Olha, muito obrigada, viu? Pelo agradecimento, realmente elas têm abraçado a causa e o prefeito Rogério Cruz, que ele estava nos acompanhando, viu? Ele estava nos acompanhando e, de fato, de verdade, ele quer cuidar de pessoas e, por isso, ele coloca toda a força. Bom, eu quero agradecer por vocês nos acompanharem, todos os internautas, e dizer, meu coração se alegra muito todas as segundas-feiras quando eu sento aqui, porque eu sei que eu estou perto de você, mesmo à distância. E dizer, meu muito obrigado. Eu desejo para você uma semana de muita paz. Olha, e eu rogo a Deus que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E que tudo te vá bem nesta semana. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Um abraço.